piscina de plástico. É isso mesmo. Ravi Matheus Bezerra chegou a ser socorrido, foi levado para o Hospital Mestre Vitalino, mas infelizmente não resistiu. E esse produto, né, Mário, piscina de plástico, é muito comum. Né? Principalmente em zona rural, enfim, né? O calor, a criançada gosta. Quem tem uma casa que não dá para fazer uma piscina, né? Aí compra aquela piscina de plástico e bota por ali. Enfim, é diversão, mas vocês sabem, né? Quando envolve água, envolve criança, os cuidados devem ser redobrados. Tal do menino, se der um vacilo. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos novamente para a gente conversar sobre esse assunto. Então, Ana, quais são as orientações, né? A gente sabe que criança e água, a vigilância tem que ser constante. Mas o que é que a gente pode observar ainda mais para deixar essa brincadeira segura? Oi, de volta aqui no Manhã Cidade. A gente já fala do bairro Pinheirópolis, né, da série do grupamento do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Caruaru. E não só o caso dessa criança, tá, Renata? Eu já conversava aqui com o segundo tenente, né, sobre esse assunto. Adultos também, né, vem crescendo aí o número de casos com afogamento em relação a pessoas, né, já adultas. Mas enfim, a gente conversa sobre esse assunto agora, de como manter essa vigilância com essas crianças. Como você bem colocou, uma época mais quente e a água é bem chamativa, né? E nesse caso dessa criança, ela tinha ali, não é, um diagnóstico de autismo. Então, a gente já encontra aí para essa criança, não é, segundo tenente, bom dia para o senhor, uma dificuldade, né, da própria reação ali no momento de perigo. O segundo tenente Henrique Almeida, ele é comandante da seção de Bezerros do Corpo de Bombeiros. Como manter essa vigilância com essa criança para que essa brincadeira não aconteça da melhor forma e não acabe acontecendo o que aconteceu com essa de Santa Cruz? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. O caso de afogamentos já virou um problema de saúde pública, né? Você tem uma ideia, no Brasil hoje morrem em torno de 16 pessoas por dia, que dá em média aí, a cada 1h30 morre uma vítima de afogamento no Brasil. E dessas vítimas, em torno de 4 são crianças. Então, diariamente, morrem em torno de 4 crianças no Brasil, que é um dado bem preocupante e alarmante. E quando a gente envolve crianças e água, a gente tem que ter bastante cuidado. Ou seja, o que a gente orienta é vigilância 100% nas crianças. A gente não pode se distrair com nada. Principalmente com celular, né, o uso de celular, a gente orienta que desligue, porque o celular é um fator que é a maior causa de distração quando a gente está com criança com água. E a gente orienta sempre a estar com vigilância 100% nas crianças. E, como eu falei, a questão do celular, evitar, e também sempre manter a criança à distância de um braço da pessoa. E em casa a gente restringir o uso de piscinas, as crianças quando elas estiverem sozinhas. Piscinas também a gente orienta a fazer aquelas barreiras físicas em piscinas, que são aquelas cercas mesmo, em torno de 1,5 m, para que, não só no momento de lazer, mas em algum outro momento que a criança pode sair da atenção dos pais e cair naquela piscina. Então a gente orienta também essas barreiras físicas. E por incrível que pareça, a maioria dos casos dessas mortes de crianças acontecem em casa, em residências. E não só piscinas, mas também banheiras, tanques, cisternas, a gente orienta que fechem e esvazio, que dê para esvaziar, mantém caixa d'água sempre fechadas e restringir ao máximo o acesso dessas crianças a essas águas. Balde também, né, segundo o tenente, porque a criança é muito curiosa, né, e a água, como eu disse, chama a atenção, né. No caso dessa criança de Santa Cruz do Capibaribe, ela tinha aí um diagnóstico de autismo, né, ou seja, era para ter redobrar de atenção em cima dela, né. Exato, como eu falei, a atenção deve ser 100% nas crianças. Não pode, a gente que é pai de criança, mãe de criança, sabe o quão imprevisíveis elas são, né? Então a gente não pode de maneira nenhuma deixar essa criança sozinha nem por um segundo que seja, porque a gente sabe que é muito rápido o caso de afogamento. Depois que acontece, infelizmente, não tem muito o que se fazer, né? A gente orienta a, se acontecer, chamar o corpo de bombeiros, pegar essa criança, conduzir a um hospital mais próximo, para ver se há tempo ainda de trazer essa criança a vir. Mas na maioria das vezes, infelizmente, não dá tempo. Então a gente só fica aquele ressentimento, família, que é uma tragédia que poderia ser evitada. Então mais de 90% dos casos de afogamento podem ser evitados apenas com a prevenção. Então a prevenção é isso, a gente evitar o máximo. E quando for utilizar de fato uma piscina ou seja, sempre com o uso de coletes. Não a boias, mas o colete salva-vidas é mais importante, porque a boia causa uma falsa sensação de segurança, né? Por ser um equipamento ali inflável, ele pode rasgar, pode furar e perder eficiência. Então a gente sempre orienta
a utilizar o colete salva-vidas e preferência com apoio de cabeça. Segundo tenente, como a gente está aqui, aproveitando a oportunidade, né, a gente conversava antes de entrar ao vivo, que os casos, né, de afogamento com adultos também têm crescido bastante. O que chama a atenção de vocês, né, em relação a esses casos? Bom, a grande parte desses casos também realmente são com adultos e geralmente homens. Os homens morrem afogados em torno de 7 vezes mais que as mulheres. E, infelizmente, na maioria dos casos, o álcool está envolvido. Então, assim como o álcool é proibido no volante, a gente também proíbe terminamente, o álcool é terminamente proibido com os banhistas. Ou seja, a gente tem uma máxima que diz que se está alcoolizado, não entra na água. Porque nesse final de semana, por exemplo, tivemos aqui pelo menos 4 casos na zona do Agreste, né, envolvendo morte de adultos em reservatórios, né, devido às chuvas dos últimos meses aí, que deixou os reservatórios de água todos cheios. O pessoal aproveita para, no final de semana, consumir bebida alcoólica e entrar nesses reservatórios. E a gente proíbe ao máximo, porque a gente sempre orienta só entrar em água na presença de guarda-vidas. E a gente sabe que nesses locais não tem. Então, como o caso é bastante grave, né, é um problema bastante importante, então exige medidas importantes. Então a gente proíbe ao máximo que o pessoal utilize esses reservatórios para a utilização de banho, né? Tem que encerrar. O que fazer então se eu estiver presenciando alguém se afogando, alguém da minha família, um amigo, eu faço o quê? Muito importante é na sua pergunta. A gente orienta sempre a prevenção é a melhor maneira de se prevenir, de acabar com essa tragédia. Mas visualizando um tipo de banhista, a gente proíbe ao máximo que a pessoa tente entrar para resgatar essa vítima. Ou seja, você visualizou que tem uma vítima afogada, já pede ajuda, fornece a princípio alguma coisa, algum objeto flutuante a essa vítima, pode ser uma bola, pode ser uma tampa de isopor, alguma coisa que a vítima consiga ficar flutuando ali. Após isso, arremessar alguma coisa para fazer a retirada dessa vítima sem precisar entrar na água. Ou seja, pode ser uma corda, uma vara, um galho de árvore, que a gente possa fornecer essa vítima e retirá-la sem poder entrar na água e, infelizmente, se tornar mais uma vítima, né? Porque a retirada dessas pessoas da água só pode ser feita por profissionais habilitados com técnicas específicas para isso. Liga para o Corpo de Bombeiros, por qual telefone? 193. O nosso quartel de bombeiros aqui na cidade de Caruaru atende pelo 193. Pode nos ligar que a gente tem várias sessões destacadas estrategicamente para poder atender essa pessoal. Bem, muito obrigada, segundo o Tenente Henrique Almeida, comandante da seção de Bezerros do Corpo de Bombeiros, pelas informações. Então é isso, Renata, Mário, todo cuidado é pouco. Obrigada, Muito Ana. bem. Olha, todo cuidado é pouco mesmo para não acontecer uma tragédia, porque geralmente, Renata, sempre acontecem essas tragédias nos feriados, né? Nesses momentos assim que as pessoas estão mais desatentas, digamos assim. Olha, pense